A mente está dentro do corpo ou o corpo está dentro da mente? O ambiente está fora da gente, a gente está dentro do ambiente ou o ambiente é que está dentro da gente? Pode parecer uma pergunta um pouco esquisita de colocar nesse modo. Na ciência e na filosofia, as relações entre corpo, mente e como a gente percebe a realidade externa a gente é feito de diferentes maneiras, em geral num viés bem abstrato, bem racionalista, mas que pouco toca no modo prático como a gente experiencia as coisas. Através de práticas psicofísicas e através da respiração, a gente vai podendo conceituar isso de algumas maneiras diferentes, que talvez abram alguns leques de liberdade, até mesmo de bom humor e de flexibilidade. Num certo sentido, se a gente substituir a palavra mente, ou se a gente colocar uma outra noção, a de campo experiencial, a de campo vivencial, ou de uma abertura existencial, que é capaz de ter experiência, seja ela qual for, a gente vai perceber que para perceber uma mente, para perceber um coração, um campo emocional, para perceber um corpo que está dentro de um ambiente físico à nossa volta, a gente tem que ter um campo experiencial no qual tudo isso está acontecendo. Então, a gente pode ver que algumas coisas podem parecer estar dentro do meu corpo e algumas coisas estão fora do meu corpo. Só que tudo que está dentro do meu corpo e o que está fora do meu corpo, o ambiente à volta, som, cores, objetos, etc., todos eles estão dentro da minha experiência, estão dentro do meu campo experiencial. Quando a gente eventualmente vai podendo perceber essa sutileza, quando eu vou para um estado de sonhos, por exemplo, a noção do que é o aqui dentro e o que é lá fora muda, fica bastante relativizado. Então, os parâmetros organizadores da realidade eventualmente não são tão concretos, ou os elementos que compõem essa realidade, um pensamento dentro de um corpo, dentro de um ambiente físico, não são tão separados quanto a gente poderia supor. Todos eles estão unificados e dentro desse campo experiencial. Quando a gente vai mudando um pouco o nosso foco da percepção, então, apenas ao invés dos produtos mentais e como eles se relacionam com as minhas sensações corporais e como eles se relacionam com o ambiente físico à minha volta, se eu volto para o ponto originário, que é essa abertura experiencial, essa sutileza, essa capacidade de perceber, capacidade de ter experiências, essa abertura do ser para que haja algo, eventualmente essa noção de um campo experiencial, de um campo vivencial primário, no qual podem acontecer subdivisões posteriores, como divisão entre corpo e mente, dentro e fora, organismo e ambiente. Quando a gente vai percebendo isso, podem haver alguns saltos de consciência bastante interessantes no sentido de promover um bem-estar e liberdade interna. De maneira simples, de maneira bem prática, mas a noção do que é o corpo, mente, do que está dentro e fora, muda um pouco quando a gente percebe que está tudo dentro, não dentro do corpo, não dentro da mente, se a gente entender mente como um fluxo de pensamento, mas tudo dentro dessa abertura existencial, desse campo vivencial, tudo está aí para que possa ser percebido, seja percebido como dentro ou fora. Quando eventualmente a gente vai podendo meditativamente, permeando, vivenciando um pouco nesse campo experiencial, seja na realidade cotidiana, ou mesmo nos estados de sonhos, ou alguns estados meditativos, em que a gente perceba a realidade de maneiras muito mais imóveis, muito mais silenciosas, vai podendo promover algumas integrações bastante interessantes, bastante profundas, que dê a sensação de a gente estar se reconectando com as nossas raízes. Isso é um ganho, é um salto de consciência, ou enfim, simplesmente uma certa capacidade de relaxamento a mais que vai podendo surgir.